Olá, muito bom dia, seja bem-vindo a mais um Restart, a mais uma manhã, a mais um tempo de recomeçar. Nesta semana nós falaremos sobre Jesus, os seus ensinos e como isso pode impactar, mudar e transformar a nossa vida. Já fique aqui com a gente, já deixa o seu like, já compartilha, porque hoje Deus tem palavra preciosa para a sua vida. A palavra de Deus nos chama a conhecer Jesus, a sua mensagem e nos chama a entender os seus ensinos poderosos e transformadores para as nossas vidas. Nesta manhã eu quero olhar junto com você para as palavras de Jesus e para a resposta que os discípulos dão diante de uma situação que eles estavam vivendo, uma situação de desastre, de desconforto, a tempestade estava agitada e eles precisavam responder de uma forma que Jesus vai repreendê-los e vai corrigi-los e vai ensiná-los como eles precisam fazer isso. Vamos ler a palavra de Deus no Evangelho de Marcos, no capítulo 4, no versículo de número 40, assim diz a palavra do Senhor. E ele disse aos discípulos: Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Eles sentiram grande temor e diziam uns aos outros: Quem é este que o vento e o mar lhe obedecem? É interessante olharmos para esta palavra de Jesus diante daquele movimento das águas, daquele tumulto que o mar estava. Jesus esperava uma resposta diferente dos seus discípulos. Qual a resposta que Jesus esperava? De coragem, de fé, de enfrentamento. Jesus disse: Por que vocês são tão tímidos? Eu queria perguntar nesta manhã, como você responde às mudanças que a vida lhe oferece? Como você responde às situações difíceis da sua vida? As mudanças na nossa vida são inevitáveis. Se há uma coisa inevitável na nossa vida, são mudanças. E como é difícil enfrentar mudanças, como é difícil enfrentar uma situação como que os discípulos enfrentaram, porque o texto vai dizer que os discípulos estavam ali diante de uma situação totalmente desconfortável, mesmo estando com Deus na companhia de Jesus, ele se sentiu totalmente desconfortável, porque Jesus estava dormindo e eles estavam ali enfrentando uma situação que eles não se sentiam capazes de enfrentar. Preste atenção, eles se sentiam tímidos, eles não se sentiam capazes de enfrentar aquela situação. E Jesus pergunta: por que vocês são tímidos? Será que vocês não têm fé? A palavra de Deus nos chama a uma mudança de mentalidade por meio da fé na palavra e nos ensinos de Jesus. Jesus é aquele que veio abrir a nossa mente, o nosso coração para a realidade que Deus tem para cada um de nós. Muitos de nós vivemos uma vida estanque, uma vida paralisada, bloqueada, porque temos medo de enfrentar o novo. Temos medo de enfrentar as situações que se desenham na nossa vida e que parece que nós não damos conta de responder. Jesus está dizendo: falta em vocês coragem e falta em vocês fé. Que nesta manhã você possa entender que Jesus está contigo, a palavra dele é contigo. Se você já recebeu Jesus como seu Senhor e Salvador, você não tem o que temer. Você precisa aprender a enfrentar com coragem os desafios da vida. Você precisa aprender a olhar com esperança e, sobretudo, com coragem. Não deixe que a timidez, que o medo, que a vergonha, não deixe que as situações, por mais que pareçam ser maiores do que você, elas controlem a sua vida, as suas emoções, as suas escolhas e as suas decisões. Não permita que a pergunta que estava no coração dos discípulos, mesmo depois de terem caminhado com Jesus, façam parte da sua vida e da história. Quem é este homem? Que você reconheça que Jesus é Senhor, Senhor de todas as coisas, Senhor do céu, da terra e do mar. E Ele está chamando a mim e você para uma jornada incrível, para recomeços incríveis na nossa vida. Mas para isso, eu preciso ter fé e coragem. Que você jogue fora a timidez, o medo que faz com que você não consiga realizar coisas que Deus espera que você realize hoje e na sua trajetória. Vamos orar neste momento? Deus, somos chamados nesta manhã a entender que mudanças são inevitáveis na nossa vida. Precisamos entender, ó Deus, que as situações muitas vezes vão mudar na nossa vida e na nossa história, muitas vezes
deveremos enfrentar, ó Deus, o mar revolto, situações que parecem fora do nosso controle, mas a tua palavra nos convida nesta manhã, a tua mensagem, o teu ensino nos convida nesta manhã a enfrentar com fé, com destemor, com ousadia as situações da vida, confiando que o Senhor é conosco. Afinal de contas, os discípulos estavam sem entender quem era o Senhor, mas hoje nós podemos entender, ao ler a tua palavra, que para o Senhor não há impossíveis. O Senhor controla sobre todas as coisas. E pedimos que o Senhor nos abençoe, nos ajude para que a nossa vida ela seja controlada, guiada e conduzida pelo Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe você neste dia e que você tenha uma semana abençoada, abençoadora, de coragem para enfrentar as mudanças, sabendo que Deus é contigo. Deus te abençoe. Eu espero você aqui amanhã em mais um tempo de recomeçar. Olá, se você ainda não curtiu o nosso canal, convido você para curtir. Se você não se inscreveu, se inscreva e participe, né, do nosso Restart, o nosso devocional de todas as manhãs. Deus te abençoe, espero você aqui amanhã. Bye, bye.